Diga lá, Arnaldo. Sobre Hendrick, Palmeiras, Abel, Hendrick, pergunte. Palmeiras na briguíssima, muito na briga. O Hendrick, claro. E essa questão, e aí, o Abel? É um gênio ou na verdade demorou nesse caso? Era o Palmeiras Não, podia o estar na Abel é final da um bom Libertadores. técnico. O Abel é um bom técnico, mas é teimoso e errou com o Hendrick. Errou o ano inteiro. Evidentemente ele errou. Ao tratá-lo como um jovem normal. E ele não é normal. Ele é muito acima da média. Né? Ele é um jogador. Tanto que foi contratado pelo Real Madrid antes. E não sou eu que estou dizendo, são os palmeirenses mesmo. Né? Então, ao tentar, o Abel se gaba de ser um treinador que, desde que começou a trabalhar com a base do Sporting lá em Portugal, faz a transição correta do jovem para o profissional e tudo mais. Só que tem alguns casos, Tirone, que não são é, os casos de regra, são os excepcionais. E o Hendrick se trata de um caso excepcional, porque ele é melhor que qualquer jogador do Palmeiras, inclusive dos experientes. E, na ausência do Dudu, mais ainda. Né? Então a questão com o Hendrick foi trabalhada foi um desperdício. Hoje é um desperdício saber que o Hendrick vai embora no meio do ano que vem e que talvez o Palmeiras não consiga o título brasileiro porque o Hendrick demorou a jogar. E a questão com o Boca, muito palmeirense, nosso companheiro Rubão Lisboa, no jogo Boca e Fluminense, na final da Libertadores, ficava pensando, puta, se o Hendrick tivesse entrado antes, né? Porque o time do Boca é fraco, né? Vamos combinar, né? E tanto colorados como palmeirenses estavam lamentando a final com o Fluminense, cada um pelos seus motivos. Um pelo Ener Valencia, os gols perdidos, o outro pela ausência do Hendrick. O fato é que o Hendrick, no Brasileirão, já está fazendo a diferença. Foi ele quem colocou o Palmeiras na briga, agora fazendo gol do 1-0, vitória de 3 pontos. E o Palmeiras, digamos, nesse mergulho de tabela até o final do campeonato, que a gente tem feito agora, porque tem vários com chance. Aliás, que baita campeonato, para mim, a melhor edição dos pontos corridos em todos os tempos. Quem não gosta desse campeonato de pontos corridos no Brasil, cara, eu não sei gostar do quê, porque é excepcional ter 6 times brigando pelo título efetivamente, faltando 7 rodadas, é um pouco bom demais para ser verdade. O Palmeiras tem, até a parada da data FIFA, 2 jogos muito complicados. Contra o Flamengo no Maracanã, óbvio, e é por isso que o Spindel falou, é a rivalidade maior nos últimos tempos. E contra o Internacional, que é um time muito imprevisível na Arena Barueri. O Internacional é capaz de grandes partidas e partidas medonhas. Curiosamente, tem feito partidas melhores até longe do Beira-Rio. Então é uma questão a se analisar. E depois da parada da data FIFA, aí saberemos. O Palmeiras não tem jogos atrasados, seus demais concorrentes têm, exceção do Grêmio. Saberemos mais ou menos em que posição estará o Palmeiras. Nas 4 partidas restantes, o Palmeiras vai receber em sua casa, ou como mandante, o América, provavelmente já rebaixado, e o Fluminense já com aquela mala do Mundial pronta. Então, ali, dos 4 jogos, 2 me parecem bem tranquilos, né, nessa parte final. Se o Flamengo tem muitos jogos em casa, o Palmeiras na reta final tem 2 jogos seguidos como mandante contra América e Fluminense. Então, se o Palmeiras vira a parada da data FIFA na liderança, eu acho difícil tirar do Palmeiras o campeonato. Mas tem essas 2 partidas contra Flamengo e Inter. E acho que só é possível fazer essa projeção, fazer essas contas agora, porque o menino Hendrick passou a ser titular do time, deixando o Rony da seleção brasileira no banco de reserva, porque ele é melhor que o Rony. Ele é melhor que o Breno, ele é melhor que o Flaco Lopes, ele é melhor que qualquer atacante do Palmeiras. E pena que ele só jogou parte da temporada. Mas ainda dá tempo. Se dá tempo é por conta do Hendrick. Você tinha falado um pouco sobre essa história, né, Trajano, antes do programa começar, sobre o Abel, o Hendrick não ter sido utilizado antes. Não é uma comparação exata, mas um dos anos que o Palmeiras foi campeão brasileiro aí, teve muito
os golzinhos salvadores do Gabriel Jesus, outro cara da base, que depois agora está no Arsenal. Né? Aliás, está fazendo uma falta imensa. Jogamos aí sem ele e sem o Odegaard. Por isso que perdemos. E o juiz também favorecendo o outro lado. Não, olha, eu concordo. Apesar dessa coluna do Tostão que eu não li, que foi citada pelo Juca antes do programa, mas agora foi relembrada por você, e quem somos nós para discordar do Tostão, né? Mas aí eu vou discordar. É verdade, porque não é possível. Então o Abel ficou preparando um jovem de 17 anos, que mesmo com uma perna só, é superior a Flaco Lopes e Breno Lopes. Yeah. É superior a toda a família Lopes que você encontrar pela frente. Com uma perna só. Você entendeu? E preparando o quê? Fazendo na academia, na esteira, no seu, ensinando ele a chutar. Você está muito jovem, se prepara, qualquer dia você entra. Sabe? Por mais que ele tenha entrado em alguns jogos e não tenha jogado muito bem, ou não tenha jogado bem, era o cara para se investir. Porque ele é, como o Arnaldo falou, ele é excepcional. Assim como o Vitor Roque também. Depois que o Vitor Roque se machucou, o poder ofensivo lá do Furacão diminuiu, é claro. Aliás, nós temos dois atacantes para o futuro sensacionais. Um vai para o Barcelona, o outro vai para o Real Madrid. Né? A gente não vai acompanhar tão de perto. Mas certamente vão fazer sucesso lá fora. Ou vão ser jogadores de seleção brasileira, de Copa do Mundo, sei lá o quê. Então, nesse caso, o torcedor palmeirense tem que lamentar mesmo. Mas o Abel vai ter as explicações dele. Não, porque não sei o quê. Papá. Agora, tem uma coisa a favor do Abel, que é uma coisa que a gente não é só a favor do Abel, como a favor de qualquer técnico do futebol, no mundo inteiro. A gente não acompanha o dia a dia do futebol, internamente. Né? A gente... eu acho até engraçado, às vezes, alguns comentaristas que falam assim no decorrer do jogo. Eu colocaria o fulano no lugar do fulano. Você sabe lá se o fulano está bem, se o outro está saindo, está machucado, está sendo poupado, não aguenta correr o tempo inteiro, não sei. Então a gente não sabe internamente o que havia para essa proteção em relação a ele. Se for uma questão técnica, é absurdo. Se tinha uma questão mental, não sei o quê, sei lá. De qualquer maneira, fez falta e agora está dando certo. Não sei se dá tempo ainda de agarrar o Botafogo lá na frente. Mas que fez falta, fez. A prova está aí. E tem resolvido a parada. Falar em resolver a parada e quem está na briga, você falou que o seu voto era para o Bragantino. Oi, quem me chamou? Só uma observação, mas o Endrick já jogando praticamente só o segundo turno, já é o artilheiro do Palmeiras no campeonato. Não, Arnaldo e Âncora. Inclusive, o Abel fazendo isso, está remando contra o Palmeiras, porque não tem uma cláusula que cada gol que ele faz, ou não sei o quê, entra o dinheiro dos esporte do Palmeiras. Isso, então, ele estava impedindo o Palmeiras de ganhar dinheiro com o Hendrick também. Né? Tem isso. Tem isso também, né? Tem esse bom detalhe. A nossa enquete que você falou que tinha você voto era para o Bragantino, não é isso, Trajano? Eu voto sempre do menos... Quem torce pelo América, rapaz, tem uma afinidade muito grande com supostamente mais desprotegidos. No caso, é o Bragantino. Então, vamos lá. Qual a maior ameaça ao Botafogo, além dele mesmo, é a nossa enquete. Bragantino, 39%. Tá Flamengo, 9%. Grêmio, 1%. E Palmeiras, 51%. Curiosamente. Tava na cara que seria o Palmeiras. Aliás, eu proponho que se ficar assim até a última rodada, viu, Juca? Essa emoção toda, quem vai ser... Nas duas últimas rodadas, vai. Ficar esse bololô aí, quem vai, quem tem chance e tal. Contratar, dar um frila, o UOL pagaria um frila, pro Jorge Perlingeiro. Aliás, torcedor do América. O cara do que lê as notas lá do Carnaval. 10, nota 10. Para dar uma emoção diferente no resultado. Só para dar o resultado da enquete. Boa! Queremos, hein? Boa ideia essa. Ô, Juca, você vinha falando também antes do programa começar do Bragantino, como jogou contra o Corinthians e tal, que amassou e tal. Mas isso diz mais sobre o Bragantino ou sobre o Corinthians? O Bragantino tá na briga, é verdade. Mas também o Corinthians, vamos combinar. Diz mais sobre a melhor campanha desse segundo turno. De um time que perdeu um jogo apenas aí para o Atlético Mineiro e perdeu porque tem uma deficiência. Se o Bragantino tivesse um centroavante
goleador, o Bragantino estaria diante do que está. Porque é impressionante a facilidade com que o Bragantino chega na área dos adversários e não faz o gol. É impressionante. Ontem, mais uma vez, o primeiro tempo de Bragantino e Corinthians lembrou o segundo tempo de Fluminense e Corinthians no Maracanã. O Bragantino deu um baile no Corinthians. O Corinthians não viu a bola. Não viu a bola. Era para ter saído com 3-0. Saiu com 1-0 para o intervalo, com um gol assim até lotérico, um golaço do Elinho, que aliás foi dispensado lá no Morumbi, né, e fez uma partidaça. Foi comprado. Pois é. Os caras têm bala. Os caras têm bala, é verdade. E no segundo tempo, acabou no fim do jogo correndo até um certo risco. Mas o Bragantino tem essa facilidade. Eu estou muito impressionado com o trabalho do Pedro Caixinha, de quem poucos fala, mas que montou um time e faz trocas, e quem entra do banco mantém o nível do time. É realmente interessante ver o Braga jogar. Agora, não tem peca nas finalizações e não tem a camisa que impõe respeito ainda. Isto pode, na hora do vamos ver, ser decisivo, mas não tem sido. Tirante essa derrota surpreendente para o Atlético Mineiro, que eu repito, quando jogou melhor do que o Atlético, mas não matou, é digno de aplauso. É digno de aplauso a campanha do Bragantino. Falar do Corinthians falar é chover no molhado. Mas agora estou muito tranquilo, porque eu li uma nota aqui no UOL, diz que o Duílio e o Mano fizeram um acordo para evitar o rebaixamento. Isso agora? Me deixou muito... isso me deixou muito... Então tá resolvido. Aí eu também quero, hein? Eu vou fazer um acordo aqui também para... Isso. Vou fazer um acordo para o Flamengo evitar o rebaixamento, que tal? Eu estou muito mais tranquilo agora diante desse acordo, não estou nem preocupado com o jogo contra o Atlético Mineiro na quinta-feira, tudo tranquilo. Acordo feito entre Duílio e Mano é o suficiente para livrar o Corinthians. Só quero lembrar... A sorte do Corinthians é que tem gente muito pior, porque está fazendo campanha de rebaixamento. Quero lembrar que o Bragantino fez uma camisa em homenagem àquela camisa quadriculada. Isso. Vitoriosa, Campeonato Paulista. Tinha Mauro Silva, né, o Silvio, dirigido pelo Parreira, né? O técnico era Parreira, ou o Luxemburgo. Luxemburgo, depois o Parreira. Luxemburgo no Paulista e o Parreira vice-brasileiro. Aquela camisa que chamava muita atenção, né? Uma camisa que era um tabuleiro de xadrez, assim, né? Isso. Eu fiz pela Globo a final daquele Campeonato Brasileiro, Bragantino e São Paulo, em Bragança. Telê contra Parreira. Isso mesmo. Garoto. Quem ganhou? São Paulo 1-0, sabe Deus como. Certo. Exatamente. São Paulo 1-0. Lá foi empate, né? Ali o Tironi. Oi, Mauro, fala. Não, só um detalhe, acho que é importante explicar isso, né? Essa matemática aí do Palmeiras, do Bragantino e do Botafogo. O Palmeiras, ele não basta o Palmeiras alcançar o Botafogo, ele tem que passar à frente do Botafogo, por conta do número de vitórias. Isso mesmo. O Bragantino, a questão do Bragantino não é tão complexa. Por exemplo, se hoje o Botafogo não vencer o Vasco, empatando ou perdendo, o Bragantino passa a depender só dele, porque ele enfrenta o Botafogo em Bragança Paulista. Então, o Red Bull Bragantino, pela matemática, ele tem uma situação muito interessante. Basta que o Botafogo, um jogo qualquer, o jogo de hoje, empata 1-1 São Januário, automaticamente o Bragantino passa a depender só dele, porque os dois terão 31 jogos e uma diferença de, digamos que empate, 2 pontos. Ele vence o jogo do Botafogo, ele fica 1 ponto à frente. Então, o Red Bull Bragantino, na matemática de todos esses times, né, e também pelo desempenho, né, porque só perdeu esse jogo para o Atlético, né, acho que são 10, 11 jogos e uma derrota, 2 empates, algo assim, e com a vitória de ontem sobre o Corinthians, ele não depende de uma combinação tão improvável. É um perseguidor, de fato, com todas as condições. O Palmeiras também tem, claro, chance, mas o Palmeiras depende do Botafogo tropeçar, perder um jogo e empatar 2, alguma coisa assim, né, para ele poder passar à frente.
E o Bragantino tem hoje 16 vitórias, né? E o Botafogo tem 18. Né? Também tem a questão do número de vitórias, mas nos pontos ele está mais próximo de ultrapassar. Repito, empatou hoje o Botafogo, amanhã o Bragantino acorda e fala o seguinte: eu só dependo de mim mesmo para conseguir chegar ao título brasileiro. Aliás, com o Botafogo sem entrar em campo na rodada, antes de entrar, vai entrar em campo hoje, as chances do Botafogo de título matemáticos caíram 15 pontos, 15%, né? Pelo fato de todo mundo, Palmeiras ganhou, Flamengo ganhou, Bragantino ganhou, caiu o número de chances do Botafogo. Que está assim agora, de acordo com a Universidade de Minas Gerais, né? O pessoal do PELA faz uma análise probabilística bem interessante. O Botafogo hoje tem 49,6% de chance. O Bragantino, que o Mauro acabou de falar, que pode depender só dele, tem 26%. O Palmeiras, 19,5%. Grêmio, 3,6%. E o Flamengo, 1,1%. Aí o resto é tudo 0, ponto tal. Então essas são as chances. Neste momento, o Botafogo, como eu falei, ainda vai jogar hoje contra o Vasco, jogo dificílimo, que para o Vasco também é uma questão, né? Porque o Goiás venceu, passou o Vasco, né, Arnaldo? Então, portanto, esse jogo ficou mais dramático ainda para o Vasco, mais importante para o Vasco ganhar o jogo em São Januário. Lá embaixo, curioso desse campeonato é que a briga embaixo parecia ser a mais ferrenha até o final. E embaixo são 2 vagas ainda, Curitiba e América virtualmente rebaixados, mas menos candidatos agora, né? O São Paulo praticamente escapou, Cuiabá praticamente escapou, Internacional praticamente escapou, Corinthians praticamente escapou. Aí tem Bahia, Santos, Cruzeiro, Goiás e Vasco por 2 vagas, né? E o Goiás, talvez ele tivesse virtualmente rebaixado se ele tivesse perdido por Coxa em Curitiba. Ganhou, então tá vivo. E o Vasco tem essa chance agora de jogar o clássico, o Botafogo muito desfalcado, na sua casa, e empurrar um problema para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, que tinha se enroscado e parecia livre quando venceu o Atlético no clássico e logo depois confirmou contra o Bahia no confronto direto, perdeu para o São Paulo, perdeu para o Inter em casa e se enroscou de novo. Nesses jogos adiados, o Cruzeiro vai ficar com 2 a menos, assim como o Fortaleza. E vai jogar contra o Fortaleza justamente durante a data FIFA, no sábado. É o jogo durante a data FIFA, um jogo que Fortaleza não vale tanto assim, para o Cruzeiro vale muito, né? E o Cruzeiro é um time que não consegue fazer gol. Mas, Arnaldo, fala, a vantagem do Cruzeiro em relação a Vasco e Santos é o saldo de gols. O saldo de gols do Santos e do Vasco é negativo ao extremo, menos 10, menos 12, não sei o quê. Do Santos é menos 19, do Santos é menos 19 e do Vasco é menos 10. Do Cruzeiro, é saldo de 2. 2 positivo. Sim. Do Cruzeiro. Sim, o problema aí, Trajano, do Cruzeiro não é exatamente o saldo, é o pouco número de vitórias que vem antes. Vamos ver vitória aqui. Pera aí, vê aí, âncora. O Santos tem 10 vitórias, o Cruzeiro tem 9 e o Vasco tem 9. Se o Vasco vencer hoje, ele passa em número de vitórias e, portanto, ultrapassa o Cruzeiro. Ele passa o Cruzeiro. Ele passa o Cruzeiro. O Vasco passa o Cruzeiro. Qual